Dezembro, climinha de recesso, férias, praia, campo, viagem. Parece que o ano acabou, né? Não, o ano não acabou. Você ainda tem muita coisa pra fazer em 2025 que vai transformar o seu 2026 e eu vou te contar tudo agora. Vem comigo pra checklist do seu planejamento pro ano que vem. Tá bom, eu sei, você é muito organizado e o seu planejamento pra 2026 já tá pronto. Mas isso não quer dizer que ele esteja preparado. Hoje, aqui no Layer Explica, eu não vou repetir o óbvio. Eu vou trazer um checklist avançado com pontos que normalmente não entram nas revisões finais, mas que com certeza podem redefinir e complementar a qualidade do seu projeto para o ano que vem. Vamos ajudar você nas decisões para 2026. Então aqui eu vou trazer aquele tipo de questionamento que força você a enxergar o que o planejamento em sua base inicial não mostra e o que os dados sozinhos não te contam. O primeiro ponto, o seu planejamento ele resolve o problema certo ou ele só otimiza o problema errado? Planejamentos maduros falham não por falta de técnica, mas por falta de coragem de encarar o problema real. Sim, portanto, você tem que revisar se o problema escolhido é realmente o problema ou é só aquele que está mais confortável para você atacar. Porque empresas maduras também caem na armadilha da elegância. Preferem melhorar o que já dominam do que encarar o que evitam há anos. E planejamento não serve para tornar um sistema ineficiente mais bonito. Ele serve para transformar o que está travando o crescimento em algo resolvido. Será que você caiu na armadilha da inércia estratégica? A maior ameaça de um planejamento avançado é repetir a lógica que funcionou. A gente faz isso normalmente, né? Mesmo quando a gente já atingiu o teto. A pergunta-chave é, o que desse planejamento só existe porque funcionou em 2024 e 2025 e não porque ainda é melhor resposta para 2026? Se você não conseguiu justificar, corta isso ou redesenha. Terceiro ponto, o seu time é capaz de colocar em ação aquilo que você planejou? A execução não falha por falta de estratégia, ela falha por excesso de estratégia para pouca capacidade real. E aqui eu trago uma provocação. O seu time está estruturado para esse nível de ambição ou você só escreveu um planejamento que vai funcionar ali num PowerPoint? Planejamento bom é o que cabe nas mãos de quem executa. O seu planejamento está conversando com a urgência do negócio ou com o conforto dele? A maioria dos orçamentos é montada com base no que é confortável investir e não no que é necessário para competir. E aí eu faço uma pergunta direta para você. O seu orçamento financia crescimento ou ele só mantém a empresa viva? Conforto custa caro. A urgência costuma dar retorno. O seu planejamento não está subestimando a retenção? Planejamentos avançados precisam responder a uma pergunta simples. Quanto dinheiro a gente está perdendo em 2026 se nada melhorar na retenção? E a maioria não sabe responder. E se não sabe o tamanho da perda, também não sabe o tamanho da oportunidade. Se o seu planejamento fala mais sobre aquisição do que sobre extração de potencial de base, você está planejando crescimento, mas não está planejando lucratividade. Então se pergunte, o que desse planejamento reduz churn, aumenta a frequência e eleva ticket de quem já está aqui? Se a resposta for pouca coisa, o seu plano está mais agressivo do que inteligente. Outro ponto importante, o seu planejamento, ele está considerando movimentações previsíveis do seu concorrente, ou até não tão previsíveis assim? Pouca gente usa planejamento para simular o óbvio. Os concorrentes, o que eles vão fazer no próximo ano? Então, fica aí a questão. Você tem que pensar, se todos os meus concorrentes fizerem as mesmas apostas de 2025, o meu plano ainda sobreviveria? Se a sua vantagem depende do outro ficar parado, ela não é vantagem. E eu digo mais, o que eles não fizeram em 2025, mas que eles têm chance de fazer em 2026, você tem que estar sempre um passo à frente. E você já avaliou os caminhos do seu plano sob cenários extremos e não só sob o cenário mais óbvio? Avaliar o que é provável é fácil. O jogo muda quando você revisa o plano perguntando: e se eu perder 20% do orçamento no meio do ano? O que eu preservo e o que eu abandono? Ou então, se eu duplicar o faturamento mais rápido do que o previsto? Onde que esse plano quebra? O que ele muda? Planejamentos avançados sobrevivem a extremos e não a médias. Mais um ponto aqui que eu quero levantar. O seu conteúdo tá planejado, mas ele tá relevante? É possível ter um calendário impecável e ao mesmo tempo irrelevante. Outra provocação. O meu conteúdo tá alinhado ao que o mercado vai pensar ou ao que ele ainda nem sabe que vai pensar? Porque o planejamento maduro, ele antecipa conversas. Ele não segue trends vazias. Ele não se perde no propósito que não é dele. E vamos falar de métricas. Você tem coragem de abandonar aquelas que não vão movimentar o seu negócio e estão lá só por estar? Empresas experientes acumulam métricas como camadas de tinta. Ano após ano, vai ficando tudo mais colorido e menos legível. O problema não é você medir muito. O problema é você não ter coragem de parar de medir o que não muda as suas decisões. Então você tem que se perguntar, qual métrica eu acompanho todo mês, mas que nunca alterou nenhuma decisão estratégica aqui pra mim? Essa é a métrica que tá roubando seu foco.
revise. E último ponto, você removeu todas as suas ilusões de controle? O que é ilusões de controle? Vamos lá, o planejamento não é sobre controlar o futuro, é sobre se tornar responsivo a ele. Então, pergunte a si mesmo novamente, quais rotinas garantem que o meu planejamento não vai ser só um documento anual, e sim um organismo vivo? Sem cadência, não existe estratégia, vai existir só um lapso de esperança. O seu planejamento, ele pode estar pronto, mas só depois desse checklist, ele realmente está preparado. Se quiser que a LayerUp revise o seu plano com você, de forma crítica e profunda, a gente está aqui, ainda dá tempo de contar com a agência que tem um Dream Team para transformar o seu 2026. Para conversar com um dos nossos especialistas ou então saber mais sobre a LayerUp, é só clicar no link da descrição. Eu tenho certeza que a gente vai te atender de forma personalizada e exclusiva. A gente se vê no próximo Layer Explica. Até lá, tchau, tchau.